Olá pessoal, conforme a gente combinou, então hoje eu vou mostrar para vocês um resumão do que vai cair na nossa atividade de logo mais à tarde. Então, what should I study for the exam? O que eu deveria estudar para o exame, para a nossa atividade? Bom, então you should study the chapter 24, 25 and 26. Você deve estudar os capítulos 24, 25 e 26 da nossa apostila. E a gente começou vendo expressões of time. Então, no passado, yesterday, last week, an hour ago, recently, a little while ago, a long time ago, in the past, this morning. No presente, today, this week, now, as we will speak, at the moment, these days, nowadays, as this time. Para falar alguma coisa do futuro. Tomorrow, next week, in an hour, soon, in near future, way off in the future, eventually, later this evening. Então essas são expressões que a gente usa para se referir sobre o tempo. Também nós falamos sobre how long, tá? A expressão how long it take. Então, você pode usar ela tanto no presente, como no passado, como no futuro. How long does it take to alguma coisa? How long did it take to no passado? E how long will it take to? Nós vamos ficar mais agora aqui presos ao presente e o passado. Então, por exemplo, how long does it take to drive to New York from here? Então, quanto tempo leva para dirigir, né, de Nova York até aqui? Então a resposta, it takes about 5 hours. Você leva 5 horas. Agora uma no passado, how long did it take to get here? Quanto tempo demora para chegar aqui? Quanto tempo ele levou, né? It didn't take long. Ele não levou muito tempo. It took about 10 minutes. Ele levou aproximadamente 10 minutos. No futuro, how long will it take to get to the hotel? It will take at least an hour. Quanto tempo eu levarei para ir até o hotel, para chegar no hotel? Levará aproximadamente 1 hora, pelo menos. How long does it take to get to the airport from here? Que a gente está usando o presente, terceira pessoa, né? Quanto tempo leva para chegar do aeroporto até aqui? Para vir do aeroporto até aqui? It takes 15 minutes to get to the airport from here. Então leva de 15 minutos do aeroporto até aqui. Então, how long, né? It take. Quanto leva, quanto tempo demora para se fazer determinada coisa. How long does it take? Olha lá, mais algumas frases. The phrase how long does it take refers to length of time needed to perform an action. Então, aquilo que a gente falou ali atrás, o how long does it take, ele se refere, né, ele quer dizer quanto tempo você perde, você leva, você precisa para fazer determinada ação. Por exemplo, how long does it take to travel from London to Coventry? It takes hour by train. Então, quanto tempo você leva para viajar de London até Coventry, que é uma outra cidade lá na Inglaterra? Então, it takes an hour by train. Você leva 1 hora de trem. How long does it take you to build the garage? I guess it takes me about a week. Quanto tempo leva para você construir uma garagem, né? I guess it takes me about a week. Eu acredito que eu levo 1 semana. The phrase can be asked in the present, future and the past tense. Foi o que a gente viu agora há pouco. Então, how long does it take them to prepare dinner? Quanto tempo demora para eles prepararem um jantar? It takes them an hour. Eles levam aproximadamente 1 hora. How long did it take them to get to Oxford? Então, passado agora, né, usando did. It took them 2 hours. Quanto tempo leva daqui até Oxford?
leva 2 horas. E how long will take them to pack their bags? Quanto tempo levam para preparar as malas, né? I will take them half an hour. Leva mais ou menos 1h30. Então, how long, tá bom, gente? E a gente também acabou começando a falar sobre modal verbs. Então, what are modal verbs? O que são modal verbs? O que são verbos modais em português? They are auxiliary verbs that provide addition and specific meaning to the main verb of the sentence. Então, eles são verbos auxiliares que adicionam um significado para o verbo principal, tá bom? Por isso que ele chama verbo auxiliar. Ele auxilia o verbo principal. Ele modifica, por isso que é modal. Ele modifica o sentido do verbo principal. Modal verbs are sometimes referred to as modal auxiliary verbs because they help other verbs. Então, os modal verbs, os verbos modais, ele algumas vezes também são chamados como modal auxiliary verbs. Verbos auxiliares modais. Por quê? Porque eles ajudam outros verbos. Então você tem, por exemplo, o verbo can, may, must, shall, will, ought to, need, have to, would, could. Então, por exemplo, vamos falar do can. O can ele significa ability, doubt, astonishment, permission, polite e request. É o que a gente vai se prender agora. A gente vai se aprender ao can. Então, vamos lá falar um pouquinho do can. Olha lá, o can ele pode significar ability, ele é habilidade no presente. I can speak 4 languages. Eu posso falar 4 idiomas. Você pode oferecer alguma coisa com o verbo can. Can I help you? Posso ajudar você. Can significa poder, né? Olha, possibilidade, possibility in present. Smoke can cause cancer. Fumar pode causar câncer. Request, um pedido. Can you hand me the pen? Você podia me passar a caneta? Cannot, not allowed. É proibido allow. You can't smoke here. Você não pode fumar aqui. Permission. Informal. Can I use your book, please? Posso usar a sua caneta, por favor? Tá? Então, can. E na negativa, cannot. Ou simplesmente can't. A gente vai usar bastante, vai usar ele muitas vezes, esse modal verbo can. E o outro que a gente vai estar estudando também agora, para a gente começar essa série de verbos modais, é o could, poderia, né? Olha lá, ó. Ele pode significar uma habilidade no passado. I could play a guitar when I was a child. Eu poderia tocar uma guitarra quando eu era criança. Suggestion, I could help you with English. Eu poderia ajudar você com inglês. Uma possibilidade no passado. A lot of crimes could be prevented. Muitos crimes poderiam ser prevenidos. Requesting, pedido também formal. Could you lend me this book? Você poderia me emprestar esse livro? Permission, formal. Could we go home now? Nós poderíamos ir para casa agora. E conditional of can. I could visit many places if I had more money. Eu poderia visitar muitos lugares se eu tivesse dinheiro. Tá bom, gente? Can e could, modal verbs. É isso aí, pessoal. Eu espero vocês logo mais às 14h30. Não vai se atrasar. See you later, alligator.